Bem-vindos aos Sonhos Antigos, um espaço onde a história ganha vida em meio a uma atmosfera tranquila e acolhedora. Relaxe, encontre uma posição confortável, respire fundo e permita que sua mente viaje para tempos distantes, onde lendas se tornaram eternas. Hoje, daremos início a uma narrativa fascinante sobre Ragnar Lothbrok, um dos mais enigmáticos heróis da tradição nórdica, cujas façanhas ecoam até hoje. Antes de nos aprofundarmos em sua trajetória, é importante lembrar que Ragnar se situa no delicado espaço entre mito e realidade. Alguns dizem que foi um grande guerreiro viking, outros acreditam que seja apenas uma figura mítica, criada para unir feitos de diversos chefes escandinavos. Independentemente da verdade, sua lenda nos conduz a um mundo de coragem, sangue, glória e ambição. Acredita-se que Ragnar tenha vivido durante o século IX, em terras geladas e férteis do norte da Europa. Filho de nobres, ainda jovem, se destacou por sua coragem e inteligência incomuns. Diferente de muitos de sua época, Ragnar não era apenas um guerreiro feroz, mas também alguém guiado pela curiosidade, sempre buscando novos horizontes, além das fronteiras conhecidas de sua gente. As primeiras histórias narram Ragnar como um jovem de espírito inquieto, sonhando com batalhas e descobertas. Desde cedo, aprendia a manusear a espada e o machado, mas também observava atentamente as marés, os ventos e as estrelas que guiavam os navegadores. Esse equilíbrio entre força e sabedoria o tornaria uma figura singular entre os homens do norte, despertando tanto respeito quanto desconfiança. Uma das tradições mais famosas ligadas ao seu nome é a origem de sua alcunha, Lothbrok. Conta a lenda que Ragnar confeccionou calças de couro grossas tratadas com alcatrão para enfrentar uma serpente monstruosa que ameaçava a região. Essas vestes, resistentes a veneno e mordidas, lhe renderam o apelido que atravessou os séculos: Ragnar Calças Peludas, símbolo de astúcia e determinação. Assim começa a saga desse homem que se tornaria um dos maiores ícones das histórias vikings. Herói, explorador e rei, Ragnar Lothbrok não viveu apenas para conquistar, mas também para inspirar gerações. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar em suas batalhas, amores e desafios. Prepare-se, pois a jornada de Ragnar está apenas começando e cada passo guarda uma nova revelação poderosa. Após sua juventude marcada por coragem e curiosidade, Ragnar deu os primeiros passos rumo à vida de líder e conquistador. Ainda jovem, começou a reunir seguidores, homens fascinados por sua bravura e pela forma como inspirava confiança. Não era apenas a força que os atraía, mas o brilho de alguém destinado a ir além das fronteiras comuns de um guerreiro viking. Foi nesse período que Ragnar conheceu Lagertha, uma mulher lendária por sua coragem e habilidade em combate. Segundo as sagas, ela lutava como uma guerreira implacável, armada de escudo e espada, enfrentando qualquer inimigo com destemor. Ao conhecê-la, Ragnar não apenas se encantou, mas reconheceu nela uma parceira de igual valor, capaz de lutar lado a lado com ele. O romance entre Ragnar e Lagertha se tornou símbolo de paixão e respeito mútuo. Juntos, eles formaram uma aliança poderosa, não apenas no amor, mas também nas batalhas. Das uniões, nasceram filhos que herdariam o espírito combativo de seus pais, fortalecendo ainda mais a lenda que começava a se moldar em torno de Ragnar e de sua família singular. As histórias descrevem um feito notável
que uniu definitivamente Ragnar e Lagertha. Para conquistá-la, ele enfrentou uma criatura terrível, defendendo-a de ataques brutais. Foi nesse ato de coragem que conquistou não só seu coração, mas também a admiração de muitos. Essa união reforçou a imagem de Ragnar como um homem favorecido pelos deuses, protegido e guiado em suas escolhas. Enquanto crescia em poder, Ragnar começou a explorar terras além do mar conhecido. Ele não se limitava a conquistas locais. Seu olhar estava voltado para horizontes mais distantes, onde riquezas e glórias aguardavam. Cada expedição fortalecia sua fama, espalhando histórias sobre o guerreiro das calças de couro, que navegava rumo ao desconhecido, sem jamais hesitar. Assim, a vida de Ragnar entrou em uma nova fase, a do explorador audacioso e do homem que, ao lado de Lagertha, construía um legado marcado por bravura, paixão e visão, além de seu tempo. Mas o destino ainda guardava desafios maiores, pois cada conquista o aproximava de batalhas que moldariam não apenas sua vida, mas também a história dos povos nórdicos. Com a fama em constante crescimento, Ragnar Lothbrok começou a traçar seu caminho rumo a feitos ainda mais ousados. Entre eles, destacam-se as primeiras incursões pela Inglaterra, um território fértil e rico que despertava o interesse de muitos guerreiros nórdicos. Era uma terra promissora, repleta de aldeias, tesouros e reinos que jamais haviam enfrentado inimigos como os vikings. Essas primeiras expedições não eram simples ataques. Elas simbolizavam o início de uma nova era, em que os povos nórdicos passavam a atravessar mares mais distantes, desafiando tempestades e territórios desconhecidos. Ragnar se destacava não apenas pela força, mas pela visão de que conquistas em terras estrangeiras poderiam garantir riquezas e futuro a seu povo. Conta-se que Ragnar liderou uma frota de navios robustos, construídos com maestria pelos artesãos vikings. As embarcações avançavam com velocidade, impulsionadas por ventos fortes e remos firmes, até alcançar as costas da Inglaterra. Para os camponeses e nobres locais, a visão das velas listradas ao horizonte era um prenúncio de terror e destruição inevitável. Ao desembarcar, Ragnar demonstrava sua astúcia estratégica. Não atacava de maneira desordenada. Organizava suas tropas, estudava os movimentos dos inimigos e surpreendia-os com táticas inovadoras. Sua liderança transformava pequenos grupos de guerreiros em forças devastadoras, capazes de derrubar exércitos muito maiores em número, mas menos preparados. Os relatos falam de aldeias em chamas, riquezas saqueadas e de uma resistência frágil frente à ferocidade dos vikings. Ragnar, com suas calças de couro e olhar determinado, se consolidava como um conquistador implacável. Cada vitória aumentava não só seu prestígio, mas também o temor que seu nome começava a inspirar em terras estrangeiras. Essas expedições iniciais abriram caminho para futuras gerações de guerreiros nórdicos. O que começou como ataques isolados, logo se transformaria em invasões planejadas, moldando o destino de reinos inteiros. Ragnar Lothbrok, ao ousar atravessar os mares em busca de glória, lançava as bases para uma história que ultrapassaria séculos e fronteiras. Após conquistar fama e riquezas com suas primeiras incursões, Ragnar enfrentava agora o desafio de consolidar seu poder. A glória o acompanhava, mas também despertava a inveja e a rivalidade de outros chefes nórdicos. Em um mundo regido pela honra e pela força, Ragnar
precisava provar repetidamente que sua liderança não era fruto do acaso, mas da verdadeira vontade dos deuses. Foi nesse contexto que se destacaram suas alianças e novos casamentos. A saga conta que, após sua união com Lagertha, Ragnar também se aproximou de outras mulheres notáveis, como Aslaug, descendente de heróis lendários. Essa nova união lhe traria filhos que, assim como o pai, se tornariam guerreiros temidos e fundamentais para o futuro das conquistas vikings. A figura de Aslaug era envolta em nobreza e mistério. Descrita como bela, sábia e conectada com tradições antigas, ela complementava a natureza guerreira de Ragnar com um olhar estratégico e intuitivo. Dessa união nasceriam descendentes que carregariam em si não apenas a força do pai, mas também a visão e astúcia herdadas da mãe, moldando um legado duradouro. Os filhos de Ragnar, como Ivar, Bjorn e Sigurd, se tornariam nomes gravados na memória dos povos nórdicos. Cada um, à sua maneira, representava um fragmento da personalidade de seu pai. A coragem, a sede por glória e o desejo de conquistar territórios além dos mares. Ragnar sabia que seu maior legado não seriam apenas as vitórias, mas a geração que o sucederia. Enquanto sua família crescia, Ragnar continuava liderando expedições cada vez mais ousadas. Não se limitava a simples saques, buscava territórios, alianças e reconhecimento como líder incontestável. Seus feitos atravessavam fronteiras, sendo comentados por reis estrangeiros que começavam a enxergar nele não só um invasor, mas uma ameaça ao equilíbrio de seus reinos. Assim, a vida de Ragnar entrava em uma nova fase. Ele não era apenas o guerreiro destemido que conquistava terras, mas também o patriarca de uma linhagem que perpetuaria sua lenda. Entre batalhas, amores e rivalidades, Ragnar Lothbrok se consolidava como um homem cuja história não poderia ser ignorada e cujos descendentes escreveriam novos capítulos sangrentos e gloriosos. Com família formada e prestígio crescente, Ragnar voltou seu olhar para novos desafios. Sua ambição não conhecia limites e a Inglaterra seguia sendo seu destino preferido. Lá, encontraria inimigos formidáveis, reis determinados a defender seus reinos e a expulsar os invasores do norte. Cada expedição era mais arriscada, mas também mais grandiosa, consolidando sua fama como lenda viva. Entre os confrontos mais lembrados estão suas batalhas contra reis anglo-saxões. Esses governantes, que antes viam os vikings como simples saqueadores, logo perceberam que Ragnar representava algo muito maior, uma ameaça real à estabilidade de suas coroas. Para combatê-lo, precisaram unir forças, convocando exércitos maiores e estratégias mais complexas contra o guerreiro das calças de couro. Mas Ragnar não se intimidava diante de números. Seu estilo de liderança unia disciplina e ousadia. Enquanto os exércitos anglo-saxões avançavam de maneira previsível, Ragnar explorava o elemento surpresa, desembarcando em locais inesperados e atacando em momentos de vulnerabilidade. Era um mestre em transformar desvantagens em vitórias, alimentando a aura quase divina que o cercava. Seus navios eram parte essencial dessas conquistas. Leves, rápidos e resistentes, podiam navegar tanto em mar aberto quanto por rios estreitos, levando o terror até o coração das cidades inimigas. Para os ingleses, era como se os vikings surgissem do nada, devastando vilarejos e retornando ao mar antes que qualquer resposta efetiva fosse organizada. As vitórias de Ragnar não eram apenas militares. Elas traziam riquezas,
escravos e recursos que fortaleciam sua posição entre os próprios nórdicos. Cada saque bem-sucedido era uma prova de que os deuses estavam ao seu lado, guiando seus passos e confirmando seu destino como um dos maiores líderes de sua era. A lenda se espalhava, irresistível e temida. No entanto, cada conquista também acendia a chama da rivalidade. Reis estrangeiros se uniam contra ele, e até mesmo aliados entre os nórdicos começavam a invejar sua ascensão. Ragnar seguia firme, mas o peso de suas escolhas começava a crescer. O caminho da glória sempre cobra seu preço, e as próximas batalhas mostrariam que nem mesmo lendas estão livres do destino. As vitórias de Ragnar ecoavam por toda a Escandinávia e pelas terras estrangeiras. No entanto, com a fama vinham também maiores desafios. Rivais surgiam, alianças eram postas à prova e o próprio destino parecia preparar provações cada vez mais duras. Ragnar, acostumado a vencer, começava a sentir o peso de ser visto como um homem favorecido pelos deuses. Entre as histórias mais lembradas desse período está sua relação com a França. Ragnar voltou sua atenção para Paris, uma das cidades mais ricas e fortificadas da época. Para muitos, atacar tal lugar parecia impossível, mas para ele era mais uma oportunidade de provar sua grandeza. Essa ousadia mostrava não apenas ambição, mas também confiança em sua própria lenda. A campanha contra Paris é descrita como uma das mais ousadas já empreendidas pelos vikings. Navios avançaram pelo rio Sena, carregados de guerreiros famintos por glória. Ao longe, erguiam-se muralhas imponentes e torres que protegiam a cidade. A população tremia diante da aproximação de Ragnar, cujo nome já corria como um sussurro de terror por toda a Europa. Apesar da resistência feroz dos francos, Ragnar demonstrou novamente sua astúcia. Ele explorou as fraquezas das defesas, alternando ataques diretos e negociações estratégicas. As histórias contam que conseguiu forçar os parisienses a pagar enormes tributos para que recuasse, um feito que não só enriqueceu sua frota, mas também reforçou sua reputação como líder inquebrável. Essa vitória em Paris se tornou símbolo do alcance e do poder das incursões vikings. Nenhum reino parecia fora do alcance de Ragnar e de seus seguidores. Para seus aliados, era a prova definitiva de que ele estava destinado à glória eterna. Para seus inimigos, uma lembrança dolorosa de que as muralhas mais fortes podiam ser superadas pela astúcia e pela coragem. Mas a glória em Paris também trouxe consequências. O orgulho de Ragnar crescia, assim como os riscos que enfrentava. O homem que parecia invencível começava a ser desafiado não apenas por reis estrangeiros, mas também pela própria passagem do tempo. A lenda seguia viva, mas as sombras do destino já se aproximavam, anunciando que nenhuma grandeza dura para sempre. Após a vitória em Paris, Ragnar retornou à Escandinávia carregado de riquezas e glória. No entanto, o tempo já não era seu aliado. Os anos de batalhas cobravam seu preço em corpo e espírito. O guerreiro lendário ainda inspirava respeito, mas sua força começava a declinar. O peso da idade e a sombra do destino pairavam sobre ele como presságio inevitável. Seus filhos, agora crescidos, se tornavam guerreiros notáveis, cada um com qualidades distintas. Bjorn Ironside, forte e destemido. Ivar, conhecido como o Sem Ossos, dotado de inteligência e crueldade incomuns. Sigurd e Ubbi, igualmente marcados pela herança paterna. Ragnar via neles a continuidade de sua lenda, mas também a lembrança de que,
Seu próprio tempo estava chegando ao fim. Nesse momento de fragilidade, Ragnar sentiu a necessidade de reafirmar sua grandeza. Decidiu, então, retornar à Inglaterra, terra que tantas vezes havia enfrentado e conquistado. Porém, agora não levava consigo um exército imenso, mas apenas um pequeno grupo de homens leais. Muitos consideram essa decisão um ato de orgulho, outros um gesto de coragem diante da velhice. Sua chegada à Inglaterra, no entanto, não foi triunfante como em anos anteriores. Enfraquecido e em desvantagem numérica, Ragnar não conseguiu resistir à força dos inimigos. Foi capturado pelo rei Aella da Nortúmbria, que via nele a chance de vingar antigas derrotas. O guerreiro das calças de couro estava agora diante de um destino cruel e inevitável. As sagas narram que Ragnar foi condenado a uma morte dolorosa, lançado em um fosso repleto de serpentes venenosas. Enquanto as criaturas se enrolavam em seu corpo, ele não demonstrou medo, mas sim coragem. Disse que entoou canções de guerra e falou sobre o destino de seus filhos, profetizando que eles vingariam sua morte com fúria implacável. Assim, a vida de Ragnar Lothbrok encontrou seu fim trágico. O guerreiro que havia desafiado reis, atravessado mares e conquistado cidades, partia de forma cruel, mas com dignidade inabalável. Sua morte não apagou sua lenda. Pelo contrário, a fortaleceu, pois ao cair, Ragnar abriu caminho para que seus descendentes se erguessem e transformassem vingança em glória. Após a morte de Ragnar, seus filhos sentiram o peso da perda e a chama da vingança acender em seus corações. Bjorn Ironside, Ivar, o Sem Ossos, Sigurd e Ubbi reuniram-se em segredo na Escandinávia, jurando honrar a memória do pai e cobrar sua morte do rei Aella da Nortúmbria. Cada um trazia sua força e habilidade única, formando uma força temível e estratégica. Ivar, conhecido por sua inteligência e crueldade, traçou os planos da invasão com precisão militar, analisando fraquezas e oportunidades. Bjorn, forte e corajoso, treinava os guerreiros e inspirava coragem. Sigurd e Ubbi reforçavam a unidade do grupo, garantindo que cada detalhe da vingança estivesse alinhado com a lenda de Ragnar. Comandando o chamado Grande Exército Pagão, os filhos navegaram pelos mares rumo à Inglaterra. As longas embarcações cortavam as águas sob céu nublado, bandeiras negras tremulando ao vento, sinalizando a chegada de uma força inexorável. A tensão era palpável. Cada homem a bordo sentia o peso da história e do destino que se aproximava. Ao desembarcar, os filhos de Ragnar espalharam terror pelas cidades e vilas costeiras. A resistência inimiga era feroz, mas a coordenação, disciplina e fúria dos vikings tornavam cada ataque devastador. A reputação da família Lothbrok precedia-os. O nome Ragnar inspirava medo e respeito em cada canto da Inglaterra. Finalmente, o confronto com o rei Aella ocorreu. O monarca, arrogante e confiante, subestimou o poder de Ragnar refletido em seus filhos. As sagas descrevem uma batalha intensa, marcada por estratégia, coragem e brutalidade. Cada filho de Ragnar cumpria seu papel com precisão. Ivar liderava emboscadas inteligentes. Bjorn atacava de frente, enquanto Sigurd e Ubbi coordenavam ataques laterais e protegiam os aliados. A vingança se consumou. O rei Aella foi capturado e executado, pondo fim ao ciclo de dor iniciado com a morte de Ragnar. Os filhos não apenas honraram a memória do pai, mas consolidaram sua própria lenda, transformando tristeza em glória e vingança em poder. A história de Ragnar Lothbrok
agora perpetuada pelos descendentes, continuava a ecoar através dos mares e gerações, um legado de coragem, astúcia e determinação inquebrantável. Com o tempo, os feitos de Ragnar Lothbrok e de seus filhos tornaram-se lendas narradas por bardos e sagas. As histórias de coragem, astúcia e conquista atravessaram gerações, inspirando novos guerreiros e líderes. O nome de Ragnar tornou-se sinônimo de bravura e inteligência viking. As cidades conquistadas, as rotas comerciais estabelecidas e os territórios ampliados pelos filhos refletiam a influência contínua do patriarca. Cada vitória e cada decisão estratégica mostravam que, mesmo ausente, Ragnar continuava a moldar os destinos daqueles que seguiam seu caminho. A memória do guerreiro lendário também funcionava como advertência e inspiração. Para aliados, era símbolo de força e liderança. Para inimigos, era lembrete do poder implacável dos vikings. Histórias sobre sua vida, suas aventuras e sua morte permeavam tavernas, acampamentos e cortes reais. Além das batalhas, Ragnar deixou um legado cultural e familiar profundo. Seus filhos, netos e seguidores carregaram consigo os ensinamentos de coragem, estratégia e honra, perpetuando tradições que se tornariam parte do imaginário coletivo nórdico e europeu. Mesmo séculos depois, a lenda de Ragnar Lothbrok continuou viva em relatos, mitos e interpretações históricas. Sua história, marcada por glória, tragédia e vingança, tornou-se referência de heroísmo e determinação, transcendendo o tempo e inspirando gerações a desafiar limites. Assim, a saga de Ragnar Lothbrok chega ao seu fim narrativo, mas não a sua influência. Guerreiros e líderes que vieram depois, inspirados por sua vida e feitos, perpetuaram sua memória. O homem que cruzou mares, conquistou cidades e enfrentou o destino com coragem, tornou-se eterno, não apenas na história, mas no espírito da lenda viking.